Meus amados, graça e paz, a graça e a paz em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos falar um pouco sobre a oração de um tolo e a oração de um sábio. A oração de quem simplesmente abre a boca e fala o que quer e a oração de quem tem entendimento e que sabe o que quer. Isaías, capítulo de número 40, verso de número 27, diz o seguinte: Povo de Israel, por que você se queixa dizendo, o Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pelas nossas situações. Isso aqui é um tolo falando, né? Uma pessoa que fala desse jeito é porque não conhece o Deus que serve. Porque o mesmo Deus é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Deus não vai sair entregando tudo que ele tem, ou as suas bênçãos, para quem não está capacitado. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia fala que Deus fala, toma tu posição de vaso. A Bíblia também fala que Deus fala, se tu íntegro e reto, temente a Deus e se desvia do mal. Ninguém vai ser totalmente santo, ou santificado, ou separado para o Senhor. O homem ele vai estar sempre com a aflição do espírito, entre carne e espírito. Ele sempre vai ter essas aflições, tanto da carne quanto do espírito. O que ele tem que ter é o domínio próprio para compreender tempo e modo de Deus, conforme Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para tudo, amado. Tempo para chorar e tempo para sorrir. Tempo para tirar pedra e tempo para juntar pedra. Tempo para plantar e tempo para colher. Você tem que entender que o tempo de Deus vai se cumprir. Mas você tem que saber que no tempo que Ele está te moldando o vaso, Ele vai estar simplesmente esperando que você chegue no ponto que Ele quer, o ponto da bênção, o ponto de te abençoar. Amém? Então há pessoas que jogam palavras no mundo espiritual de qualquer jeito, falam de qualquer maneira, oram de qualquer maneira, reclamam, murmuram, ficam chateados, sendo que Deus ele faz o querer e o efetuar, o tempo e o modo, né? Ou seja, o querer é meu, mas o concretizar sempre vai ser de Deus. Então as pessoas têm que ter mais reverência a Deus, né? Não ficar murmurando diante de Deus, em oração, reclamando. O salmista Davi era o homem segundo o coração de Deus, que ele fala, todavia, Senhor, seja feita conforme a tua vontade. O Senhor Jesus nos ensinou isso lá também, em Mateus capítulo 5, onde ele fala sobre a oração do Pai Nosso, né? Mateus capítulo 6, se eu não me engano. Então, será que vocês não sabem que nunca ouviram falar disso? O Senhor Deus eterno, Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fadigado, nem pode medir, e ninguém pode medir a sua sabedoria. Então, será que vocês não se cansam de orar de forma errada, sendo que Deus é milenar, paciente, longânimo? Ora, Deus ele analisa o coração, ele é um ser milenar, né? Vem de eternidade em eternidade, não tem princípio de dias e nem fim de dias, ele é o alfa, né? Ele é o ômega, ele é princípio e fim de nossas vidas, é o Criador. Então Deus não se cansa e nem se fadiga, ele nos analisa conforme o nosso coração. Então Deus ele é pronto em ouvir. Amém? Às vezes você pensa que ele é tardio em responder, mas ele só vai responder no ponto da sua obediência, no ponto da comunhão. Por isso que a Bíblia fala, clama a mim e responder-te-ei, coisas grandes, profundas, né? Que não conhece, que não subiu ao coração do homem, que não foi pronunciado por boca humana.
Então Deus, ele está te ouvindo. Ele pode não estar te respondendo pela situação que você se encontra, pelos caminhos que você tem escolhido para a sua vida, pelo jeito que você fala, até mesmo com seu pai, com sua mãe, com seus parentes. Às vezes ele não vai te responder porque você está em uma situação que não merece ser respondido. Então, aos cansados, aqueles que estão muito tempo no Evangelho, aqueles que se dizem sobrecarregados, ele vai dar boas novas, né? Força para o que clama, vigor ao cansado. Então Deus, ele enche, amado, de energia os fracos. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo fala assim, diga, ó fraco, eu sou forte, né? Então na minha fraqueza, amado, eu tenho que me fazer forte. Ainda que eu não veja Deus operando na minha vida, eu tenho que clamar a Deus ao ponto dele agir na minha vida. Não é do dia para a noite, não é na primeira oração. Eu tenho bênçãos na minha vida que eu orei 20 anos e está acontecendo agora. Todos verão as bênçãos do Senhor sobre a minha cabeça, porque é uma promessa de tempo e moda, é uma promessa de data. A partir do mês de agosto, muitas bênçãos me alcançarão. E como liderança dentro de um ministério, aquilo que eu orei vai alcançar outras vidas, porque é um derramar, né? Aquilo que recai sobre a vida de uma liderança também recai sobre a vida daqueles que creem no princípio de autoridade, aonde fala que o pastor, ele guia, né, as ovelhas a pastos verdejantes. Então, amados, até os jovens se cansam, né? Estão ali na presença do Senhor e ficam fadigados, ficam chateados, ficam cansados. Os velhos já sentem a fadiga, o peso, o cansaço. E Deus fala para que todos venham ter vigor, bom ânimo. Eu venci e vós vencerás também. Há um tempo e um modo de vencer, amado. Não adianta você querer atropelar o tempo de Deus. Tempo e modo pertence a Deus. Eu vou querer muitas coisas, mas o efetuar vem do Senhor. Agora, tenha uma certeza, quando as coisas começam a acontecer na sua vida, é porque verdadeiramente o próprio Deus quer te abençoar com toda sorte de bênção. Entenda, uma coisa é suprimento, uma coisa é Deus te suprir. Você sentir fome e Ele te dá fome. Você sentir frio e Ele te dá um cobertor. Amém? Uma coisa é Deus te suprir no dia a dia, outra coisa é uma bênção. Uma coisa é uma bênção seródia, aquela que dura eternamente. Outra coisa é uma bênção temporal, aquela que é por tempo. Só serve para aquele tempo. Uma coisa é uma parnassá, né? É uma bênção que vem para resolver a sua vida. Outra coisa é você ser suprido no seu dia a dia. Entenda as bênçãos do Senhor, entenda de que forma Ele opera. Toma posição, amém? Na língua, no falar, no jeito de tratar. Eu não vou dizer que você não vai errar, porque errar até eu erro. Eu erro. Né? Às vezes eu me pego errando, mas pela consciência cristã, pelo meu espírito estar em Deus, eu falo, Senhor, mais uma vez, inclinei para o erro humano, mas o Senhor é Deus comigo, porque sou sincero diante de Ti.